Bom, então a história que eu tenho para contar aqui, na verdade, tem a ver com um artigo que eu escrevi recentemente. Esse artigo ele tem duas partes, na verdade, né? Ele tem uma parte que é mais analítica e tem uma parte que é mais, digamos, topológica. Eu vou falar aqui da parte analítica, né? Farei uma palestra na semana que vem em outro fórum sobre essa parte topológica, mas o ponto é que aqui eu vou me ater à parte analítica. E nesse pedaço do artigo, o que eu provo basicamente é que se você pegar variedades com uma singularidade cônica isolada e pensar numa função que é negativa em algum ponto dessa variedade, então você pode sempre realizar essa função como sendo a curvatura escalar de uma métrica cônica nessa variedade com singularidade. Então, esse é um resultado de prescrição de curvatura escalar, mostra que você tem uma quantidade muito grande, né, de funções que podem ser realizadas dessa maneira, como curvatura escalar, né? E, na verdade, esse resultado aí é uma extensão de um resultado clássico do Kasdan e do Horner e de um resultado mais recente do Cruz e do Vittorio. Cruz e Vittorio aí é uma maneira pomposa de eu me referir a meus amigos Tiarlos e Feliciano. Muito bem. O argumento que eu uso, quer dizer, eu uso técnicas de EDP, né? O argumento envolve o estudo de propriedades de mapeamento do Laplaciano nesse tipo de variedade, ou seja, variedade com uma singularidade isolada, né? Essa teoria, na abordagem que eu vou seguir aqui, a figura dominante é esse rapaz aqui, o Schultz, que tem, inclusive, um livro-texto enciclopédico sobre o assunto, que seria a referência principal para tudo, quase tudo que eu vou falar aqui. Então, o meu objetivo aqui vai ser, no certo sentido, essa palestra mais de um colóquio, né? Quer dizer, eu vou inicialmente revisar os principais resultados dessa teoria, né? E depois explicar como é que eles podem ser utilizados exatamente para resolver esse problema específico de prescrição que eu já mencionei, certo? E, naturalmente, se eu tiver tempo, eu gostaria de apresentar para vocês um bônus. Quer dizer, qual é o bônus? O bônus é indicar que essa teoria elíptica em variedades com esse tipo de singularidade pode ser utilizada para, muito rapidamente, você derivar as propriedades de mapeamento do Laplaciano atuando em variedades assintoticamente planas, que são variedades que aparecem com muita frequência em relatividade matemática. Então, esse é, no certo sentido, o resumo da palestra. Então, vamos, sem mais delongas, partir para os objetos, né, que serão a classe de objetos geométricos que serão objeto de estudo nessa palestra. Então, eu vou considerar o objeto desse tipo aí, que está nessa figura. Quer dizer, eu vou supor que eu tenho um espaço topológico compacto que ele é suave em cada ponto, ou seja, em quase todo ponto, exceto possivelmente num ponto P, né? E nesse ponto eu admito que esse ponto admite uma vizinhança C, que eu chamo C, que é a vizinhança cônica, que é diffeomorfa a um produto desse tipo aí, um intervalo vezes L, onde L é uma variedade suave fechada de codimensão 1, certo? Então, eu vou chamar de x0 x, essa variedade inteira, menos esse ponto P, né? E eu vou supor que nesse conjunto x0, nessa parte suave, né, existe uma métrica riemanniana e, mais ainda, essa métrica é arbitrária, exceto pelo fato de que, nessa vizinhança cônica, ela é uma perturbação de uma métrica cônica, né, que tem como laço a variedade L. Então, a gente vai chamar de L essa variedade que seria o laço, isso aqui, né? Vai chamar de laço, link, né, no inglês, e, em suma, essa é a classe de variedades que a gente vai estudar aqui. Então, observem que existe aqui um ponto singular, né? Bem aqui. Certo? E, eventualmente, eu vou supor também que essa variedade, ela carrega uma fronteira
suave que está longe da região cônica. Certo? Então, o nosso objetivo aí é fazer análise nesse tipo de objeto, nesse tipo de espaço. Certo? E aí aparece um dilema que é o seguinte, é que se a gente inclui o ponto P, a gente tem um espaço que é compacto, mas a teoria clássica, a teoria elíptica clássica não vai se aplicar numa vizinhança desse ponto P, exatamente porque esse ponto não é suave. Né? O espaço nessa vizinhança aí não é suave. Então, a alternativa é você simplesmente esquecer o P, tire o P e trabalha com um complemento do P, que é essa variedade que eu chamo de X0. Né? Essa variedade é suave, certo? Mas ela não é compacta e, pior, ela não é completa, de forma que a teoria clássica também não se aplica, certo? Então, a gente tem que, de fato, apelar para novas teorias, né? Então, é isso o que eu vou tentar explicar aqui. Mas vamos começar com a motivação, quer dizer, a motivação, como eu falei, eu vou mostrar aqui, esse é o resultado principal na parte analítica do artigo a que eu me referi anteriormente. Eu vou mostrar que uma quantidade muito grande de funções podem ser realizadas como curva de escalar de métricas cônicas. Veja bem, eu quero não somente realizar a função como uma curvatura escalar de alguma métrica. A métrica tem que ter aquele tipo de estrutura numa vizinhança de P, tem que ser cônica. Sabe? Então, a ideia é que, para fazer isso, eu preciso de uma condição de positividade no laço. Então, o laço, veja bem, o laço é uma variedade compacta, tem uma métrica, que é a métrica induzida, que eu chamo de H0, né? Então, eu vou olhar para esse operador aqui, esse operador elíptico, atuando em funções nessa variedade, nesse laço, e eu vou impor uma condição de positividade. Eu vou supor que o primeiro alto valor desse operador aqui é positivo. Tá certo? Então, eu estou restringindo a geometria da variedade na região cônica. Né? Então, é uma condição extra que eu estou colocando na região cônica, no laço que define a região cônica. Então, nessas condições, então, eu provo que, primeiro, se eu pegar uma função que é limitada, suave, e que é negativa em algum ponto, assume um valor negativo em algum ponto fora da região cônica, então, essa função é a curvatura escalar de alguma métrica cônica nessa variedade. Né? E mais ainda, o mesmo resultado vale se eu supuser que eu tenho uma fronteira, e nesse caso, a métrica cônica tem a propriedade de que essa fronteira é mínima em relação a essa métrica. Então, esse é o resultado principal, certo? Como eu falei, esse resultado é uma generação de resultados conhecidos do Kesdan e do Warren, do Cruz-Vittório, né? Então, a ideia é, então, mostrar agora como é que eu uso análise em variedades quânticas para resolver esse problema aqui. Muito bem. Então, qual é a primeira etapa na demonstração desse resultado? A primeira etapa na demonstração desse resultado consiste em construir uma métrica cônica com curvatura escalar negativa constante igual a -1. Certo? Então, para isso, eu uso... isso aqui não tem nada a ver com análise pesada em variedades cônicas, é uma análise bem mais soft, no certo sentido. Para isso, eu uso essa solução do problema de Yamabe, que aparece no artigo já clássico do Akutagawa, Kahun e Maseu. Então, o que eles provam nesse artigo é o seguinte, quer dizer, então está aqui o resultado disso se eu pegar uma variedade cônica, certo? Mais uma vez, supondo que a condição de positividade é satisfeita, então, nessa variedade existe uma métrica conforme, né, a métrica subjacente, com essa propriedade aí. Essa é a primeira etapa na demonstração do resultado. Muito bem. Então, como é que eu demonstro isso aí? Eu vou indicar rapidamente aqui, quer dizer, a ideia é a seguinte, nesse artigo, eles provam o que corresponde ao critério do Oban, né? Nesse contexto aí, por problema de Yamabe em variedades desse tipo. Na realidade, o artigo deles é muito mais geral, eu estou simplesmente adaptando o que eles fazem lá para o nosso contexto. Então, eles conseguem resolver o problema sob duas hipóteses. A primeira hipótese é a hipótese de integrabilidade da curvatura escalar da métrica subjacente. E a segunda hipótese é uma hipótese do tipo Oban. Ou seja, eles têm definem dois invariantes de Yamabe. Um é o invariante global, eu chamo esse camarada aqui, que está à esquerda nessa desigualdade,
e o outro é um invariante local que depende, de fato, da estrutura cônica da variedade. Então, eles mostram que se o invariante global for menor que o invariante local, então o problema de Yamabe tem solução. Então, no nosso caso, é muito fácil a gente utilizar esse critério deles para resolver, porque a gente está simplesmente interessado em encontrar alguma métrica com quadratura escalar constante igual a -1. Então, a gente tem a liberdade de mexer com a métrica subjacente. Então, a ideia é fazer com que a métrica subjacente tenha a propriedade de que seu invariante de Yamabe global seja negativo. E isso você pode sempre fazer, você pode pegar um ponto que está longe da região cônica e injetar a quadratura escalar negativa o bastante para fazer com que esse invariante seja negativo. Como, por conta exatamente da condição de integrabilidade aqui, o invariante local é sempre positivo, então você tem alguma coisa que é negativa, menor do que alguma coisa positiva, então o critério vale, portanto, você tem a métrica exigida, né? Então, até agora, o que a gente fez foi exatamente encontrar nessa variedade uma métrica, que agora eu vou considerar essa nova métrica com quadratura escalar -1 como sendo a métrica subjacente, né? Eu tenho essa métrica, e aí eu vou considerar agora essa aplicação capa, que pega uma função suave e positiva e manda numa função suave e que faz essa brincadeirinha aqui, certo? Então, vocês se lembram, né, da fórmula que diz como é que a quadratura escalar muda quando a gente muda uma métrica conformemente. O que é capa de U? Capa de U é exatamente a quadratura escalar dessa métrica conforme aqui. Tá certo? Em particular, o K para aplicar de 1 é igual a -1. Certo? Isso é a mesma coisa que dizer que a métrica G é a métrica subjacente. A métrica subjacente tem quadratura escalar -1. Então, a ideia do método a segunda etapa, né, é primeiro você tentar prescrever a quadratura escalar, supondo que a tua função, que seria a quadratura escalar, está próxima dessa função constante -1, né, no sentido apropriado. A ideia é você tentar resolver essa equação aqui para uma f próxima de -1 em algum sentido aí. Essa é a segunda etapa. Passar do caso constante negativo para o caso em que você tem quase constância negativa, né, no sentido apropriado. Então, para resolver esse problema, naturalmente, o que é que você é tentado a usar métodos perturbativos, usar o teorema da opção inversa. Então, para isso, você tem que olhar para a linearização dessa função não linear, capa, né, no ponto U igual a 1. Certo? Quando você lineariza, você obtém esse operador aqui, que é um operador do tipo Schrödinger, essa constante aqui é positiva, esse αn, esse B também é positivo, né? Então, você gostaria de verificar que esse operador aí é inversível. E aí é onde começa o problema, né? Porque se você tivesse numa variedade suave, como eu vou tentar explicar nos próximos 2 slides, se você tivesse numa variedade suave, então você conseguiria facilmente mostrar que um operador desse tipo aí é inversível na escala de Sobolev usual. Mas você não está numa variedade que é suave, você tem uma singularidade. Então, esse resultado clássico não se aplica, certo? Mas para mostrar exatamente como é que a teoria clássica pode ser adaptada, eu vou revisar rapidamente aqui a teoria clássica em 2 slides, né? Para indicar para vocês em particular, porque no caso clássico, esse operador de fato é inversível. Certo? Então, vamos recordar a teoria clássica, e a melhor maneira de começar é começar no espaço euclidiano, né? Quer dizer, você tem essa equação aqui, Laplaciano de V igual a W, e você quer inverter essa equação para V, então a sacada aí é você usar a transformada de Fourier, né? E quando você aplica a transformada de Fourier e inverte, né, para a transformada de V, vai aparecer esse objeto aqui, que nada mais é do que o recíproco do símbolo do Laplaciano, que é essa função aqui, que é uma função definida no Rn dual, né? Certo? Então, vocês veem aqui que se eu tentar inverter aqui V, né, tentar inverter V, ou seja, tomar a transformada de Fourier inversa, eu vou ter problema exatamente porque o símbolo tem um zero na origem, ou equivalentemente esse camarada aqui tem um polo na origem, certo? Mas acontece que esse é o único polo, na verdade, do símbolo, né? Então, isso significa,
né? A gente vê isso nos livros de análise de Fourier, que eu posso inverter o Laplaciano a menos, posso quase inverter, né? Aproximadamente inverter, ou seja, eu posso construir uma parametriz, que é uma distribuição, que tem esse tipo de regularidade aqui, de tal forma que quando eu aplico o Laplaciano nessa distribuição e retiro o delta de Dirac, centrado na origem, eu obtenho uma função que é de classe C infinito, certo? Então, isso é como a coisa funciona, digamos, no modelo, certo? Muito bem. Agora, a gente quer passar, na verdade, para uma variedade suave, né? E fechada, ou seja, compacta com fronteira não vazia, né? Então, aí o que a gente vai usar naturalmente é que nessa variedade, cada ponto tem a propriedade, ou infinitesimalmente, né? Essa variedade ela é isométrica, é o espaço euclidiano. Então, eu posso, na verdade, transladar essa construção do Rn para uma vizinhança desse ponto, localizar ou microlocalizar, na verdade, essa é a terminologia correta, e colar os resultados, e dessa maneira o que eu tenho é o que a gente chama uma parametriz para o Laplaciano. Então, o que é uma parametriz? Uma parametriz é um operador que não é um operador diferencial, é, na verdade, um operador diferencial, pseudo-diferencial, de ordem -2, ou seja, significa que quando você aplica esse operador numa função, você ganha duas derivadas, ele tem esse tipo de regularidade, e ele satisfaz essas duas propriedades aqui, onde psi e psilin são operadores suavizantes, ou seja, não, na verdade, tem ordem menos infinita. Então, isso significa, por exemplo, que esses operadores, quando eles atuam numa função que está em L12, eles transformam essa função numa função infinitamente diferenciável, né? Regularidade total. E a importância da existência de uma parametriz para a gente é que a gente consegue facilmente provar essa proposição aí, que, no certo sentido, é um resultado de regularidade. Essa proposição diz que se eu pegar uma função que está em L2 e a imagem dessa função, claro, a imagem distribuicional dessa função pelo Laplaciano também está em L2, então existe uma sequência de funções diferenciáveis que aproximam a função e com a propriedade que o Laplaciano também aproxima o Laplaciano da função correspondente, certo? A demonstração disso aí é uma linha, é só você pegar uma função que aproxima o Laplaciano e definir uma nova função dessa maneira, e aí é fácil verificar que essa nova função, o I, tem todas as propriedades na tese da proposição, certo? Muito bem, agora, por que essa proposição é uma proposição importante para a gente aqui? Porque é o seguinte, mesmo no caso suave, quando a gente vai estudar as propriedades de mapeamento laplaciano, a gente começa com esse operador aqui atuando não na escala de Sobolev inteira, mas simplesmente no espaço de Hilbert correspondente, né? Então, isso aqui é o chamado colaplaciano, vou traduzir isso como Laplaciano núcleo para facilitar. Então, a ideia é você pensar no Laplaciano como um operador ilimitado, densamente definido e simétrico, atuando no L2, certo? Como todo operador simétrico que se preze, esse camarada é fechável, né? E o fecho dele é facilmente calculado. Esse é o operador aqui, é o chamado domínio mínimo, é o operador cujo domínio é o chamado domínio mínimo. Certo? Em outras palavras, o fecho é exatamente o operador cujo gráfico é o fecho do gráfico do operador original. E a gente pode também calcular o adjunto desse operador. A gente viu que é claro que o domínio mínimo está contido no domínio máximo. Por outro lado, o que a proposição anterior mostra, quer dizer, que se baseia na existência da parametriz e, portanto, na eliticidade, é que o domínio máximo também está contido no domínio mínimo. Então, esses dois domínios coincidem e aí você conclui que o Laplaciano é um operador essencialmente autoadjunto. Certo? Isso é porque a gente sabe que qualquer extensão autoadjunta desse operador aqui tem domínio contido entre o domínio máximo e o domínio mínimo. Então, dessa maneira que você prova que o operador Laplaciano é essencialmente autoadjunto, numa variedade compacta, suave, e daí você estende isso da melhor maneira possível para toda escala de Sobolev, quer dizer, você introduz a escala de Sobolev e esse operador agora vira um operador Fredholm de índice zero. Na verdade, qualquer operador desse tipo é Fredholm de índice zero, o que significa dizer que ele satisfaz a alternativa de Fredholm. Em particular, a gente agora é capaz de justificar a afirmação que eu fiz, né?
que esse camarada aqui, quando o alfa e o beta são positivos, esse operador é inversível. Por quê? Porque se eu tiver LW igual a zero, então, quando eu integro isso, né, eu tenho alfa, gradiente de W ao quadrado, mais B integral de W ao quadrado igual a zero. Então, como alfa e B são positivos, então isso aqui implica que W é igual a zero. Portanto, esse operador é injetivo e, portanto, é sobrejetivo e, por conseguinte, inversível, certo? Então, é dessa maneira que você usa a teoria clássica, usa a elipticidade na teoria clássica para estabelecer essa propriedade de mapeamento aqui, fundamental para operadores desse tipo aqui. Certo? Agora, é claro que esse argumento aí baseou-se de maneira muito explícita na suavidade da variedade. Então, quando a variedade não é mais suave, esse argumento, como é o caso que a gente está considerando aqui, esse argumento não vai mais funcionar, né? E a gente tem que introduzir, por conseguinte, uma escala de Sobolev que leve em consideração a singularidade. E mais ainda, numa vizinhança dessa singularidade, a gente vai ter que também substituir a transformada de Fourier por um outro tipo de transformada integral, né? Então, vamos ver como é que isso funciona. Isso é exatamente essa teoria. Então, a escala de Sobolev aí vai ser essa escala que eu chamo de, que é chamada, na verdade, na literatura, de escala de Mellin-Sobolev, né? Então, a ideia é você vai fazer o seguinte, você vai considerar uma função, né, na parte suave, você vai pegar uma função de corte, né? Então, o que essa primeira proposição aqui está dizendo é, quando você mata essa função e olha só para o que está acontecendo longe da região cônica, então essa função é uma função que está na escala de Sobolev usual da variedade aberta x0, né? A segunda propriedade aqui é que é fundamental, porque, como vocês veem aqui, como está indicado, eu trabalho com certos objetos que são adaptados à estrutura cônica. Então, eu tenho aqui essa medida aqui, que é a medida, na verdade, é a medida de Ra na reta positiva, né? Aqui, eu não trabalho com a medida riemanniana usual. A medida riemanniana usual seria x menos 1 dx vezes esse d volume de H. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho com essa medida aqui. O operador que entra aqui, derivando na direção transversal, não é o operador derivado usual, é esse operador aqui, chamado operador de Fuchs. E, finalmente, tem um peso aqui, que tem a ver com a função x que define a vizinhança cônica. Então, essa é a definição da escala, né, de Sobolev. É claro que eu posso usar interpolação e dualidade para definir isso para qualquer S, né? Que isso aí vira, de fato, uma escala de Sobolev explicada por esse teorema aqui de mergulho, né? Que na verdade, tem um teorema mais completo, mas isso é só para indicar, né, que, de fato, isso aí, esses espaços todos compõem uma escala de Sobolev com todas as propriedades, né? E a questão que a gente tem agora é exatamente a questão de determinar para que valores de gama. Veja bem, agora a nossa escala depende explicitamente desse parâmetro gama aqui, que é o peso que eu associei à região cônica. Então, a ideia é que as propriedades de mapeamento do Laplaciano, mas geralmente qualquer operador elíptico aí, elas vão depender do gama. Tá? Tudo vai depender agora do gama. Você tem que saber agora escolher esse valor de gama de maneira apropriada, certo? Então, a pergunta que a gente tem agora, que a gente tem que resolver, é exatamente para que valores de gama o operador que eu estou interessado aqui, atuando nessa escala de Sobolev, é Fredholm de índice zero. Então, para resolver esse problema, eu procedo exatamente como no caso clássico. Quer dizer, eu posso definir um Laplaciano núcleo. Lembra que esse camarada aqui nada mais é do que seria o L2 de gama, né? Que é a parte de Hilbert da escala de Sobolev, né? Eu tenho isso aqui, certo? Então, eu defino um domínio mínimo, um domínio máximo. Esse domínio mínimo está sempre contido no domínio máximo, né? Só que eles não precisam coincidir em geral. Essa é a novidade. Então, para entender em outras palavras, para classificar, para entender a natureza das extensões autoadjuntas do Laplaciano, eu tenho que olhar para esse quociente aqui, para esse
espaço assintótico. Em particular, se eu conseguir mostrar que esse espaço assintótico para algum valor de gama, né, é trivial, né, então o Laplaciano, esse Laplaciano aqui, núcleo é essencialmente autoadjunto, certo? Bom, como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho, como eu falei, a gente tem que substituir a transformada de Fourier pela transformada de Mellin, né, que é a transformada integral apropriada para você lidar com esse tipo de problema aí. É a transformada que a gente vai usar e se usa, né, para construir a parametriz correspondente. Então, digamos, as próximas 3 ou 4 palestras são bastante técnicas, então eu não vou entrar muito em detalhe, mas a ideia é que você tem que essa transformada de Mellin, lembra que aqui aparece a medida de Ra a qual eu me referi. Essa transformada de Mellin tem essa propriedade aqui, ela pega funções desse tipo e transforma funções que estão no L2 de uma certa reta vertical. Pensa nesse θ aqui como um grau de regularidade. Quanto maior o θ, mais regular é a função, ou sua transformada de Mellin, certo? E o ponto fundamental aqui é que a transformada de Mellin transforma o operador D, lembra que D é o operador x de x, em multiplicação por menos zeta, onde zeta é o parâmetro dual. Mas, de qualquer maneira, toda essa discussão aqui sugere que a gente tem que trabalhar com esse elemento de volume aqui, que não é o elemento de volume original na variedade. Então, isso significa que eu vou ter que, ao invés de trabalhar aqui em cima nesse diagrama, né, que é o diagrama onde está a escala, a escala de Sobolev usual, eu tenho que passar a construir uma transformação unitária e passar a trabalhar aqui embaixo, onde aqui eu tenho o L2 da medida de Mellin correspondente. Certo? Então, agora a gente vai fazer a parte, digamos, mais técnica, né? Eu vou ser bastante rápido aqui, mas a ideia, só para explicar para vocês, a ideia é que eu começo com uma U que está no domínio máximo do Laplaciano, desço essa U pela tal, né? E aí eu descubro que a imagem, essa V, tem esse tipo de regularidade aqui. Menos gama, certo? Da mesma maneira, isso é crucial nessa teoria, quer dizer, essa teoria não se aplica, na verdade, para qualquer operador elíptico, ela somente se aplica para operadores elípticos que, na vizinhança cônica, podem ser expressos como um polinômio no operador de Fuchs, que é o caso do Laplaciano. Então, essa conta aqui é fundamental. Essa conta aqui aparece, quer dizer, você pega o Laplaciano em coordenadas cônicas, separa variáveis, descobre que ele admite essa expressão aqui, polinomial em termos de D, e do Laplaciano um link. Então, quando você desce esse camarada no diagrama, você obtém esse operador aqui que está em azul claro, né? E a função, digamos, a função W, que é a imagem de V por esse camarada, tem esse tipo de regularidade aqui. Então, aqui você tem, basicamente, duas retas, uma reta menos gama, uma reta vertical, e uma outra reta vertical aqui, que é menos 2, menos gama, certo? E a ideia é que V e W têm regularidades, V tem essa regularidade dada pela reta vermelha e W pela reta azul, né? Mas o ponto é que quando eu pego essa fórmula aqui e aplico a transformada de Mellin, de forma que esse camarada é transformado nesse aqui, então aparece o símbolo, o objeto, digamos, analítico fundamental nessa teoria, que substitui o símbolo elíptico no interior da variedade. Então, numa vizinhança cônica, você tem que trabalhar também, não somente o operador tem que ser elíptico, mas esse símbolo conormal também aqui vai desempenhar um papel fundamental. E a razão por que isso acontece é porque quando você tenta inverter aqui para fazer a mesma coisa que você fez no caso suave, vai aparecer aqui o recíproco do símbolo conormal. Certo? Em outras palavras, para resumir, a parametriz que você vai construir localmente, ou seja, numa vizinhança da singularidade, a estrutura dessa parametriz vai depender exatamente dos polos
do recíproco do símbolo conormal que estão nessa região aqui. Estão aqui. A ideia é que, se você não tiver, em particular, se você não tiver nenhum polo aí, então V e W vão ter essencialmente a mesma regularidade, o que significa dizer que o domínio máximo vai coincidir com o domínio mínimo e, portanto, o laplaciano vai ser essencialmente autoadjunto. Então, em outras palavras, é isso o que acontece, né? Você vai considerar esse conjunto aqui, a gente chama conjunto assintótico, também às vezes é chamado de conjunto indicial. Esse conjunto é exatamente, você coleciona nesse conjunto aí todos os polos, né? Todos os zeros, né? do símbolo conormal que estão nessa faixa crítica, né? E a ideia é que esse conjunto aí vai determinar completamente a parametriz que você vai construir na vizinhança cúnica e colar com outra parametriz que você tem no interior, né? Mas a observação crucial é que você tem um critério para o laplaciano ser essencialmente autoadjunto. Basta que esse conjunto aqui seja vazio. Porque se ele for vazio, então o conjunto assintótico é trivial e, portanto, você não tem nenhuma outra extensão autoadjunta além da extensão óbvia, né? Mas veja que tudo isso depende de gama, né? Então, a ideia é que você verifica que esse critério aqui vale quando gama é igual a zero e a dimensão é pelo menos 4. Então, por exemplo, o caso n igual a 3, que é um caso interessante também, é tratado de outra maneira. E, em geral, para n igual a 3, o laplaciano não vai ser essencialmente autoadjunto. Você vai ter várias extensões. Ou seja, você vai ter que impor condições de fronteira, né, numa vizinhança da singularidade para poder continuar a sua análise. Mas eu estou supondo sempre que n é maior ou igual a 4, então, pelo menos para gama igual a zero, eu tenho essa boa propriedade aí. E a consequência é que, quando eu olho para o laplaciano atuando na escala de Mellin-Sobolev, com gama igual a zero, né? Aqui está zero, gama igual a zero, ele se torna Fredholm de índice zero. Só que eu gostaria de estender isso para além do zero, quer dizer, eu tenho aqui, mais uma vez, a faixa menos gama, menos 2 menos gama. A priori, eu não tenho aqui nenhum polo nessa região. Então, para estender para um determinado intervalo, eu tenho que mexer com essa faixa, mas não permitir, ao longo desse movimento, que polos entrem, polos do recíproco do símbolo conormal entrem e atravessem essa faixa aqui. Então, aqui está exatamente o intervalo maximal em cada caso para o qual isso acontece. Esse é o intervalo, que às vezes os intervalos sempre contêm o zero, e a ideia é que eu posso mexer, né, com essa faixa, né, percorrendo esses valores de gama nesses intervalos aí, de tal maneira que nesse movimento nenhum polo entra pela direita, né, na faixa crítica, e por conseguinte eu ainda mantenho as mesmas propriedades que, no caso, gama é igual a zero. O operador é Fredholm e tem índice zero. Certo? Então, esse é o teorema, no certo sentido, o teorema central. Então, vocês observam que eu precisei, quer dizer, a teoria clássica de forma nenhuma se aplica, porque a teoria clássica é baseada na eliticidade, na suavidade e na transformada de Fourier. Então, quando eu pego essa vizinhança cônica, eu não tenho mais, em geral, suavidade, então tenho que substituir primeiro substituir a escala de Sobolev pela escala de Mellin-Sobolev e substituir a transformada de Fourier pela transformada de Mellin. E aí eu introduzo um peso e tudo vai depender do valor desse peso. Mas, de qualquer maneira, eu encontrei um intervalo de valores gama, para os quais o laplaciano, ou mais geralmente um operador do tipo Schrödinger, desse tipo aqui, tem boas propriedades de mapeamento. É um operador de Fredholm de índice zero. Certo? Então, com isso aí, eu posso
né, eu posso verificar que a linearização que aparece lá na segunda etapa da minha demonstração do problema de prescrição é, de fato, inversível, né, quando eu restringo em gama a esse intervalo aqui. Então, por que aqui isso é verdade? Primeiro, eu posso supor que gama é igual a zero, pelos teoremas de mergulho. Eu posso trabalhar também no caso Hilbert, né? E como eu sei que o operador é Fredholm de índice zero, então eu sei que vale a alternativa de Fredholm, então eu posso, digamos, para verificar que ele é sobrejetivo, basta checar que ele é injetivo, né? Então, por que ele é injetivo? Bom, então eu pego um camarada, uma W que está no núcleo, né? E aí eu integro por partes. E a ideia é exatamente como o laplaciano é essencialmente autoadjunto, a fronteira não contribui com nada quando eu faço essa integração por partes. Lembra que mesmo do caso suave, quando eu tenho uma fronteira, quando eu integro por partes, aparece uma contribuição da fronteira. E a gente coloca uma condição de fronteira exatamente para tornar o laplaciano autoadjunto, né? Aqui, certo? Ele se tornou autoadjunto por causa da escolha do gama que eu fiz. Então, na verdade, quando eu integro por partes, eu tenho essa fórmula aqui, e como isso aqui é negativo e isso aqui é positivo, então eu tenho uma contradição a menos que W se anule. Então, isso mostra que o operador, esse linearizado, é injetivo e, por conseguinte, é sobrejetivo e, assim, é inversível, né? Então, com isso aí, eu estou pronto para usar a regra da cadeia. Certo? Veja bem, eu quero resolver essa equação K de U igual a F, com F próximo de menos 1. A ideia é eu pego F próximo de menos 1, nesse camarada aí, na escala de Sobolev, né, e aí eu posso usar o teorema da função inversa para encontrar uma U que resolve a equação. E que está também próxima do valor do 1, né? Certo? Então, foi para poder aplicar o teorema da função inversa aí que eu fiz toda desenvolvi toda essa teoria, né, de mapeamento do Laplaciano nessa escala de Sobolev aí, Melin-Sobolev. Muito bem. Então, agora é só uma questão de você regularizar, eu não vou nem entrar em detalhes, mas a ideia é que, eventualmente, restringindo o parâmetro aqui, né, você consegue mostrar que essa função conforme, né, lembra que K de U é aqui, né, K de U é a quadroescalar dessa métrica aqui, certo? Mas lembra que eu estou querendo construir uma métrica que é cônica, então eu tenho que garantir, a minha métrica subjacente é cônica, então eu tenho que garantir que o fator conforme, a deformação conforme, não explode ou vai para zero quando o x vai para zero. Se isso acontecer, a minha métrica não precisa mais ser cônica. Então, eu uso um resultado de regularidade para garantir, de fato, que essa expansão acontece aqui quando x vai para zero, ou seja, a função se aproxima de uma constante positiva, de forma que a nova métrica, de fato, é cônica, né? Então, veja bem, eu consegui resolver o problema para funções que estão muito próximas do 1, né, nessa topologia aqui, e para resolver para uma função que se anula em algum ponto, bom, a ideia é que eu posso sempre trazer uma função dessa por um difeomorfismo para essa vizinhança e aplicar o resultado. Então, essa é, digamos, a última etapa, e isso aqui conclui a demonstração do teorema. Mas eu queria salientar que foi crucial aí poder inverter, poder estudar essas propriedades, né, de mapeamento nesse contexto aí, no contexto de variedades com singularidades cônicas isoladas. Na verdade, muito do que eu fiz aqui e até o resultado principal vale num contexto até mais geral, quer dizer, a singularidade pode ser até mais complicada, né? Mas, para simplificar a exposição, tanto aqui como no artigo original, eu me ative a esse caso cônico, certo?
Vamos Ok, lá. então qual é o bônus? O bônus aqui é mostrar que é interessante essa teoria de estudar equações, problemas elípticos, operadores elípticos, né, em variedades com singularidades internas, tem aplicações que vão além do tipo de problema que eu considerei aqui. Né? É um problema que acontece diretamente na variedade cônica. Então, eu vou ilustrar isso falando sobre variedades absolutamente planas. Então, lembra da definição? A definição se diz que uma variedade, nesse caso agora uma variedade não compacta, ela é assimptoticamente plana. Se fora de um compacto, ela é diffeomorfa, né, o complemento de uma bola no espaço euclidiano. E mais ainda, quando você olha para as coordenadas induzidas por esse diffeomorfismo, você tem uma expansão desse tipo aqui. Quer dizer, você compara a métrica que você tem na variedade com a métrica euclidiana, essa diferença decai, né, quando o ρ vai para infinito, ou seja, quando você se aproxima do infinito, dessa maneira aqui. Então, essas variedades aqui são extremamente importantes, elas são dados iniciais em relatividade, etc., toda uma história aí. E o que eu queria agora é exatamente estudar a propriedade do Laplaciano, propriedade de mapeamento do Laplaciano, nessa variedade, usando uma escala de Sobolev apropriada. Certo? Muito bem. Então, como é que eu reduzo isso ao caso cônico? A ideia é inverter. Né? Então, eu tenho essa inversão aqui, eu posso passar dessa coordenada y, infinito, para uma coordenada z, que está próxima do zero, né? De forma que, próximo de zero agora, quando eu olho para a variedade após inversão, eu tenho, na verdade, uma estrutura cônica. Né? É fácil verificar isso. Certo? E mais ainda, né? Existe uma operação correspondente que atua em funções, que é a famosa transformada de Kelvin, né? Que é definida dessa maneira aqui. Certo? Eu estou definindo ela ao contrário, quer dizer, eu estou pegando uma função que está definida na região cônica e mandando ela de volta para o infinito, né? E o ponto fundamental aqui, que está nos dizendo que vale a pena prosseguir, é o seguinte, é que a transformada de Kelvin, ela relaciona o Laplaciano da variedade original, da variedade assimptoticamente plana, com o Laplaciano de Fuchs, vamos dizer, o Laplaciano expresso em coordenadas de Fuchs, da variedade cônica. Certo? Então, os dois operadores aí estão intimamente relacionados através da transformada de Kelvin. Então, a ideia agora é ver como é que eu posso transferir, né, a teoria que eu tenho na variedade cônica, que eu obtive após inversão, né, da variedade do infinito, né, de uma visita do infinito da variedade assimptoticamente plana original. A ideia é como é que eu posso transferir a teoria que eu já tenho para esse novo contexto aqui. Então, a ideia agora é você volta para a variedade assimptoticamente plana e você define uma norma LP com peso, né? Pega um peso e define dessa maneira aí, né? E usando essa norma LP, você define uma escala de Sobolev, né? Essa variedade assimptoticamente plana, e a questão agora é exatamente estudar as propriedades de mapeamento do Laplaciano nessa escala de Sobolev específica aí. Muito bem. Então, olha a ideia. A ideia é você tem aqui a escala de Sobolev no caso na variedade assimptoticamente plano e você tem aqui na variedade cônica. E você tem aqui a transformada de Kelvin efetuando uma transformação aqui, ligando os dois operadores. Você tem o Laplaciano usual, na variedade assimptoticamente plana aqui embaixo, e você tem o Laplaciano, né, transformado, né, o Laplaciano visto em coordenadas cônicas, né, atuando na escala de Sobolev cônica que a gente já estudou. E você tem dois pesos, você tem um peso gama aqui em cima e tem um peso beta aqui embaixo. Então, qual é a ideia agora? A ideia é comparar beta com gama, comparar os pesos. Encontrar a fórmula que relaciona beta com gama e que faz com que esse diagrama aí comute. Certo? Que você pode fazer isso fica claro aqui, porque você, como eu falei anteriormente, você descobre que quando você faz a inversão, quando você puxa a métrica, né, assimptoticamente plana pela inversão,
né, e faz uma continha boba aí, você descobre que essa métrica na região cônica, ela é uma perturbação da métrica euclidiana usual, H0 é a métrica redonda na esfera, mais um termo aqui. Essa métrica, que é a imagem pela inversão, uma métrica, essa métrica aí, G, que é a imagem pela inversão da métrica assimptoticamente plana G bar, ela é uma métrica para a qual a nossa teoria se aplica. Tá certo? Então, é só uma questão agora de comparar as normas LPs, né? Quer dizer, eu faço uma continha boba e transformo a integral que define a escala de Sobolev no infinito, nessa integral aqui eu estou usando coordenadas de Mellin, né? O elemento de volume de Mellin, e aqui aparece essa potência aqui. Então, a ideia é que se eu quero transferir a teoria, ou seja, se eu quero fazer com que aquele diagrama anterior comute, eu tenho que ter essa relação aqui. Eu resolvo para beta e encontro essa expressão aí que me diz como é que beta varia em função de gama. Então, a conclusão, usando o teorema lá, certo? Teorema anterior, teorema de mapeamento laplaciano atuando em variedades cônicas, eu descubro que esse teorema aqui funciona. Quer dizer, o laplaciano, ou menos o laplaciano, numa variedade assintoticamente plana, é Fredholm de índice zero, se o beta varia nesse intervalo aqui. Mais uma vez, aqui eu estou supondo n maior que 4. O caso n igual a 3 é sempre um caso que você trata separadamente. Certo? Então, essa propriedade aqui é absolutamente central nessa teoria. Certo? E, para ilustrar isso aí, eu vou dar agora, verificar que, na verdade, para esses valores de beta, o laplaciano é inversível. Bom, como é que eu provo isso? Bom, eu já sei que ele é Fredholm, de índice zero, então basta verificar que é injetivo. Então, eu pego um camarada, uma função que está no núcleo desse operador. Bom, se eu pegar qualquer função que esteja nesse espaço Sobolev aqui, então, se eu escolho o P suficientemente grande e uso o teorema de mergulho correspondente, a U tem esse tipo de crescimento aqui no infinito. Mas lembra que B é negativo, né? Beta é negativo, então significa que essa função se anula no infinito. Mas ela é harmônica em relação a G barra. Isso significa dizer que ela é quase harmônica em relação à métrica euclidiana. Então, isso significa que eu posso expandi-la em esféricos harmônicos, né? Eu tenho essa expansão aí. Mas essa expansão claramente é incompatível com esse tipo de expansão que aparece aqui. Porque 2 menos n não aparece, não está nesse intervalo aqui. E 1 menos n também não. Então, a conclusão é que U é igual a zero, ou seja, a conclusão é que essa função é uma função harmônica que se anula numa vizinhança do infinito, portanto, é identicamente nula. Então, eu concluí que esse operador é injetivo, portanto, ele é sobrejetivo e é inversível, né? E esse teorema aqui é um teorema absolutamente central na análise de variedades assintoticamente planas, né? Eu vou só ilustrar rapidamente aqui 2 aplicações desse resultado, né, só para dizer para vocês, e, por consequência, reforçar a ideia de que vale a pena você estudar teoria elíptica em variedades com singularidades, porque a gente reduziu essa teoria, a teoria elíptica do Laplaciano, nessas propriedades de mapeamento, através de uma inversão, né, e se baseando na teoria correspondente em variedades cônicas, mas eu queria indicar aqui rapidamente 2 aplicações desse teorema, só para ressaltar o quanto esse resultado é importante. Quer dizer, a ideia é que a primeira aplicação tem a ver com toda a variedade assintoticamente plana, ela tem uma invariante fundamental, que é chamada massa dm, né? Só que essa massa dm é definida através da escolha de um sistema de coordenadas, e você precisa verificar que essa definição, esse número que você obtém, na verdade, não depende do sistema de coordenadas. Você tem uma definição que é assintótica, é um limite, né, que você calcula usando um sistema de coordenadas assintoticamente plano específico, mas você quer mostrar que
Na verdade, é fundamental mostrar que esse número que você obtém não depende do sistema de coordenadas. Para isso, você precisa saber como substituir cada sistema de coordenadas assintoticamente plano por um sistema de coordenadas, por um outro sistema de coordenadas que seja assintoticamente plano e que tenha a propriedade de que suas coordenadas são harmônicas em relação à métrica que você tem. Certo? E para encontrar esse sistema de coordenadas, você precisa saber inverter esse operador aqui. Então, isso é consequência desse resultado aqui. E uma outra consequência ainda mais interessante, né, é que você pode, quer dizer, esse resultado, não vou entrar em detalhes, esse resultado aqui entra de forma também crucial nesse chamado método de deformação conforme, que constitui uma etapa crucial na abordagem do Shen-Yao para se demonstrar o teorema da massa positiva, que é o teorema fundamental no contexto das variedades assintoticamente planas, certo? Mas, em suma, esse é o bônus, e eu queria finalizar a palestra com a mensagem. A mensagem é a seguinte, né? A mensagem é que, em muitas situações interessantes, como nessa específica aí que eu demonstrei, você tem uma variedade não compacta, certo? Com a propriedade de que, quando você se aproxima do infinito dessa variedade, esse infinito vai convergindo para algum modelo de uma maneira bem, digamos, bem amarrada, né? Então, você tem um controle sobre a geometria assintótica da variedade, certo? Então, muitas vezes, você tem variedades desse tipo, que tem uma geometria assintótica controlada, e você gostaria de estudar a propriedade de mapeamento de operadores elípticos nessa variedade. Existem inúmeras situações onde esse tipo de problema aí aparece, né? Então, se você tiver a sorte de poder inverter, como a gente fez nesse caso específico, inverter o infinito para uma região finita, né? Então, você reduz o estudo dessas propriedades de mapeamento na variedade original ao estudo de mapeamento numa variedade compacta que tem uma singularidade interna. Essa singularidade interna é exatamente a imagem da fronteira no infinito da variedade não compacta original, ou de seu modelo, tanto faz, né? Pela inversão. O caso que a gente tratou aqui é o caso mais simples que existe, onde o modelo no infinito é o Rn, quando você faz a inversão, essa fronteira no infinito vira um ponto e você obtém uma estrutura quântica. Mas essa situação aqui pode ser aplicada em vários outros casos interessantes, então isso é, digamos, mais uma razão pela qual o estudo de teoria elíptica em variedades compactas com um locus singular não se esgota nesse contexto propriamente singular. Tem aplicações que vão muito além desse contexto. Tá certo? Então, é isso aí. Eu encerro por aqui.